Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Laércio Santos e vou falar da palavra do Senhor que se encontra no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 4, onde fala da palavra do semeador, o próprio Senhor falando. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu comeram. Outra parte caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou, por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos as cresceram com ela e sufocaram. Outra caiu em boa terra, cresceu e produziu, a 100 por 1. Dizendo isso, Jesus clamou: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então os discípulos de Jesus perguntaram: o que significa essa parábola? Jesus respondeu: vocês é dado a conhecer os ministérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. O que estão à beira do caminho são os que ouviram. Depois vem o diabo, atira-lhe a palavra do coração, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Amém? Que a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ela vem dizer que não é a qualquer pessoa que é dada a conhecer a palavra de Deus. Para isso, você tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Para isso, você tem que ser seguidor dele. Tem que ser adorador. Tem que estar ele em primeiro lugar na sua vida. Primeiro do que teu pai, do que tua mãe, do que teu irmão e do que a sua própria vida. Você tem que colocar sua vida nas mãos do Senhor. Tem que viver na dependência do Senhor, colocando em prática a palavra dele, para que as palavras que você ouvir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque como a parábola diz, a palavra do Senhor, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. É o próprio Senhor que está falando. Então, nem os discípulos estavam entendendo a parábola. Por quê? Porque ainda não estava com a afinidade com o Senhor. Ainda não tinha fé o suficiente que ele era o rei, que ele era o Senhor dos senhores. Ele que tinha o dom. Ele foi quem foi ungido com o Espírito de Deus para tirar cativos, pessoas que estão presas nas trevas, pelo seu poder. E deu o seu poder para todos aqueles que nele crê. Então o sentido da parábola aqui, aquele que ouve de mau agrado, aquela semente que caiu na beira do caminho, que a pessoa ouviu, mas não deu importância, o diabo vem e tira do coração, para que a pessoa não se salve. Então se você quer ser salvo, abre o ouvido, ouça a palavra do Senhor, dá crédito à palavra do Senhor, ora, jejum e coloque em prática a palavra do Senhor. Porque como o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflição. João 16, no último versículo. Mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo, vocês vão ter aflição, vão ter perseguição, vão ter angústia, mas persevere. Não decreto as coisas da carne. Não decreto a pessoas invejosas que não aceitaram Cristo, às vezes que vive, já conhece a palavra, mas não quer passar pelo sacrifício de carregar a cruz. Cristo morreu na cruz, fez o sacrifício por nós, mas nós temos que obedecer a palavra dele. Tem que aprender a amar, tem que aprender a perdoar, para poder ela se cumprir na minha vida e eu ter autoridade em nome do Senhor Jesus. Então aqui ele fala que aqueles que ouviram na beira do caminho, depois vem o diabo e atira a palavra do coração, para não acontecer que crendo sejam salvos. Essa é a missão do diabo, é tirar a minha e a sua atenção da palavra, da verdade, do caminho reto e justo, do único caminho apertado e espinhoso que é o do Senhor Jesus. O outro caminho que você pegar que não vem de Cristo é largo e espaçoso, onde você pode fazer tudo e se perder, que o diabo vai colocar na sua cabeça todos os desejos malignos, porque não tem obediência à palavra do Senhor. Então,
Aqui no versículo 13: os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Então tem pessoas que acreditam na palavra por algum tempo, quando ele aceitou Jesus, mas depois começa a vir as perseguições, as provações, as angústias, as cobranças que a palavra pede, porque eu tenho que andar em justiça diante do Senhor, renunciando o meu eu, o meu orgulho, a minha vaidade, a minha ostentação, a minha cobiça nas coisas, no dinheiro, nas coisas da carne, eu tenho que renunciar. Então, quando vem essas provação que o Senhor vai lhe cobrar, porque Ele vai colocar, vai se tornar uma nova criatura, porque o Espírito de Deus não habita em tempo humano. Então você vai ter que passar por esse processo da casa do oleiro, vai ter que ser quebrado, vai ter que ser esmoaçado, tirar toda imundícia que tiver em você. E a maioria das pessoas não suporta, porque está vindo uma vida muito promissa, a prostituição, o adultério, a mentira, a falsidade, e não consegue passar por esse processo. Por quê? Porque não deram crédito à palavra do Senhor. Ouviram de mau grado. Então, quando vem as aprovações, é os primeiros que saem da palavra do Senhor e escandaliza o Senhor. Então, aqui no 14, a parte que caiu entre espinho, essas são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas, os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. É pessoas que se envolvem com os prazeres da vida, que gosta de dinheiro, se preocupa muito com a vaidade, com os deleitos da vida, com ostentação, com carro bom. Às vezes se escraviza no emprego que dava para ele trabalhar e ter o salário suficiente para sobreviver e adorar o Senhor, mas ele se preocupa que tem que comer só coisa boa, tem que usar só roupa das melhores, mesmo que não sirva o Senhor. Ele está preocupado com o grau entre a sociedade, entre uma classe social. E em vez de viver a palavra, está se preocupando aqui, como diz a palavra. E no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Ouve a palavra, até tem um amor por algum momento por alguém, mas quando o outro xinga ou com o outro aponta o dedo, a pessoa já se deixa levar e aquele fruto não frutifica, não vai dar amadurecer, vai morrer prematuro. O amor, a paz, a alegria é uma pessoa que não vai frutificar e permanecer dando fruto de arrependimento. Então aqui, a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Esses frutificam com perseverança. Então aquele que caiu na terra boa é aquela pessoa que ouviu com o coração aberto, que reteu no coração as palavras do Senhor, que teme e que respeita o Senhor e vive a sua palavra, mesmo que não seja com perfeição, mas é uma pessoa que ora pelos seus inimigos, é uma pessoa que ajuda o necessitado que está passando por necessidade financeira, fome, está passando por angústia, está passando por problema no casamento, chega perto dele, ele ora, ele clama, ele dá um conselho positivo, baseado na palavra do Senhor. É uma pessoa que tem uma vida em comunhão com o Senhor. Então guarda a palavra do Senhor e esquece a riqueza, porque a riqueza é uma consequência de dom. Se você tiver de ter as coisas, você vai ter. E vai adorar o Senhor do mesmo jeito, não vai deixar que essas coisas o sufoquem. Então os que ouvem com um reto coração, ele coloca em prática, ele vive a palavra e o Senhor abençoa. E o diabo não tem poder sobre ele, porque ele se sacrifica. Porque orar, irmão, entrar num quarto e orar na hora da perturbação, na hora da fome, na hora da dor, na hora da perseguição, é difícil, não é fácil. O inimigo coloca qualquer coisa para te tirar da presença do Senhor.
para que você não acredite nas suas promessas. Que um justo, quando ora o Senhor tira toda angústia e tira ele do vale das trevas, da sombra da morte e dá vida. Porque Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Se a tua família está sendo derrotada, morrendo prematura, passando fome, nos vícios, na prostituição, no adultério, você não está vivendo Cristo. Um que vive Cristo mesmo, um homem, dono de casa que aceitou Cristo, tem que haver bênção na família. Porque crê no Senhor Jesus, tu e tua casa será salvo. Porque Ele é quem é o poder, e a salvação, e a restauração, o renovo, a vida, a alegria, o prazer, mesmo tendo aflição, Ele não vai deixar cair, porque Ele segura pelo seu poder. Ele é quem segura na nossa mão, não é nós na mão dele. Ele é quem segura. Quando você aceita Ele como Senhor e Salvador. Por isso que Ele fala na palavra dele, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente, um homem sábio, um homem inteligente, um homem consciente do que está fazendo. Pode vir a chuva que vier, a tempestade que vier, os levantes que vier, ele aceita e vive, tem sabedoria para administrar. Por quê? Porque está na direção do Senhor. E ele garante pela sua palavra. Agora, quando você não ouve a palavra, vive de qualquer jeito, só com sacrifício, indo para a igreja todo dia ou levando dízimo e oferta, mas um coração duro, hipócrita. Aí quando vem a primeira tempestade, você cai, você se desvia. E naquele grande dia, o pior não é você ter vivido isso, não. É perder a salvação eterna. Quando chegar diante do Senhor, o Senhor fala de mim: afasta de mim, iniquidade, que eu não te conheço. Vós que pratica o mal. Então, se ajoelha diante do Senhor, pede por misericórdia e o Senhor te abençoará. Guarda a palavra dele no coração e vive. E você terá a vitória em nome de Cristo Jesus. Pois a palavra do Senhor, o semeador é Deus. É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a palavra é a palavra de vida. Então tem que ouvir a palavra e guardar oração, jejum e a prática da palavra. Isso sim é sacrifício de justiça e o Senhor recompensará. Amém? Que Deus nos proteja hoje e sempre em nome de Cristo Jesus.